Boa tarde! Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre empregados e empregadores: as férias. Quem tem direito? Quem define o período de descanso? É possível vender parte das férias? Quais são os prazos? E o que acontece quando o empregador não cumpre a legislação? Para esclarecer essas questões, vou responder as principais perguntas sobre o assunto e apresentar informações práticas que interessam tanto a trabalhadores quanto a empregadores. Primeira pergunta. Em novembro, muitas pessoas aproveitam para comprar viagens e programar as férias. No entanto, quem define a data de início ou término do descanso? Quem escolhe o período em que o empregado irá usufruir das férias é o empregador. Contudo, é necessário que ele observe determinados critérios que vamos tratar ao longo desta entrevista. Nada impede que o empregado sinalize o período de preferência para usufruir das férias e apresente seus argumentos. No entanto, a concessão na data sugerida é de livre decisão do empregador. Aproveitando, é importante destacar que é vedado o início das férias nos 2 dias que antecede feriado ou o repouso semanal remunerado, DSR. Esse é um dos requisitos a serem observados pelo empregador. Segunda pergunta. No caso de familiares que trabalham na mesma empresa, o empregador é obrigado a conceder férias no mesmo período para todos? Os membros de uma família que trabalham na mesma empresa têm o direito de usufruir das férias no mesmo período, se assim desejarem, é claro, e se não resultar prejuízo ao empregador. Caso contrário, o empresário não é obrigado a conceder. Terceira pergunta: o empregador precisa avisar o trabalhador com antecedência sobre as férias? Sim, a concessão das férias deve ser comunicada por escrito com no mínimo 30 dias de antecedência, para que o empregado possa se organizar. Caso não for respeitado esse prazo, a empresa deve reajustar a data sob risco de multa administrativa. Quarta pergunta: é possível dividir o período de férias? Essa é uma pergunta muito interessante, inclusive muito comum. Sim, as férias podem ser usufruídas em até 3 períodos, desde que haja a concordância do empregado. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Quinta pergunta: qual é o prazo que a empresa possui para conceder férias aos empregados? Excelente pergunta. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à data em que o empregado adquiriu o direito. Ou seja, após 12 meses de contrato de trabalho, a empresa tem mais 12 meses para conceder férias ao trabalhador, sob risco de ser condenado a realizar o pagamento em dobro da remuneração das férias, rescisão indireta do contrato de trabalho e multas administrativas. Sexta pergunta: quando deve ser realizado o pagamento das férias? O pagamento das férias e o abono, se houver, deve ser realizado até 2 dias antes do início do período de descanso, justamente para o trabalhador ter condições financeiras para descansar. Sétima pergunta: e se o empregador atrasar o pagamento das férias? O que fazer? Segundo o STF, Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em pagamento em dobro por atraso na quitação das férias, mas sim indenização por danos morais, multa administrativa ou até mesmo rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa hipótese, inclusive, não se confunde com o atraso na concessão e continua a gerar a penalidade prevista em lei de pagamento em dobro da remuneração das férias. Oitava pergunta: o empregado pode vender suas férias e o empregador é obrigado a aceitar? Depende. O empregado pode converter até 1/3 do período de férias
e abono pecuniário, ou seja, dinheiro, desde que seja solicitado até 15 dias antes do término do período aquisitivo, ou seja, antes de completar 12 meses de contrato. Caso contrário, o empregador não é obrigado a comprar as férias do trabalhador. Importante se atentar a esse requisito. Nona pergunta: pode dispensar o trabalhador antes ou durante as férias? O Tribunal Superior do Trabalho proferiu uma decisão recentemente sobre a dispensa antes do início do período de férias. Trata-se de um julgado interessante, pois até então a jurisprudência vinha reconhecendo o direito à indenização por danos morais nos casos de dispensa durante a fruição das férias. Exemplo: o empregador concedeu férias ao trabalhador e durante esse período encaminhou mensagem dizendo: não precisa retornar ao trabalho, você está sendo dispensado. Nesse caso, há risco de o empregador ser condenado a realizar o pagamento de indenização por danos morais. 10ª pergunta: o empregador pode convocar o empregado para trabalhar durante as férias? Não, não pode convocar o trabalhador durante o período de descanso, ainda que haja um aumento repentino e inesperado do movimento na empresa. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu a respeito. O trabalho durante as férias torna irregular a sua concessão, pois frustra a finalidade do Instituto, gerando assim o direito de o trabalhador recebê-las em dobro. 11ª pergunta: é verdade que o empregado pode perder o direito às férias? Sim, é verdade. O empregado pode perder o direito às férias nas seguintes situações: superar 32 faltas injustificadas durante 12 meses de contrato, se sair da empresa e não for readmitido em até 60 dias, se tiver licença remunerada por mais de 30 dias, caso houver paralisação da empresa por mais de 30 dias, quinta hipótese, se receber benefício previdenciário por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. É fundamental que empregados e empregadores conheçam as regras sobre as férias, para evitar prejuízos e conflitos. E lembre-se, em caso de dúvidas, sempre busque a orientação de um advogado trabalhista. Gostou do conteúdo? Então curta este vídeo e compartilhe com quem também precisa saber dessas informações.